Tá na hora, hein? Vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre pautas do setor agropecuário e a relação do setor com o governo. Eu converso com Pedro Lupion, que é deputado federal pelo PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e vamos começar falando do fato de hoje, que foi a unificação das propostas de uma CPI das invasões de terras. Elas ocorreram aí desde o começo do ano, no Carnaval, tem mais ameaças em relação a abril. Eu queria saber como é que é a unificação, como é que vai ser o encaminhamento. Vamos lá, nós tínhamos 3 pedidos de CPI sobre essa onda de invasões de terra. Um pedido do deputado Kim Kataguiri, outro do deputado Ricardo Salles e um do deputado Coronel Zuco, do Rio Grande do Sul. Achou-se por bem, e entre um acordo construído por eles, pelos 3 autores, eles unificaram todos esses pedidos única e exclusivamente no pedido do Coronel Zuco, que é um que já tinha mais assinaturas, e nós da Frente Parlamentar da Agropecuária vamos apoiar na coleta de assinaturas para rapidamente termos essa comissão parlamentar de inquérito com as assinaturas, para que ela seja instalada e a gente possa investigar. Primeiro, de onde está vindo o dinheiro para bancar essas invasões, o que suscitou essa onda de invasões no país, indiciar e procurar os responsáveis por isso. E também, além disso, Denise, só para contemporizar a nossa resposta aqui, hoje na Frente Parlamentar da Agropecuária, nós definimos um pacote de ações da Frente Parlamentar para combater essas invasões. Então, nós vamos apoiar um projeto de lei 8262, o regime de urgência dele, para aumentar a pena de esbulho possessório, facilitar a reintegração de posse por parte das polícias militares. Também vamos apoiar o do deputado Fraga, que trata de terrorismo, a invasão de terra, e também fizemos um pedido de informação à Receita para saber de onde está vindo esse dinheiro e uma proposta de fiscalização e controle para fazer com que a gente consiga entender quem é que está organizando toda essa questão. Além também de um projeto de lei para que todo e qualquer invasor de propriedade privada produtiva deixe automaticamente os cadastros de benefícios sociais do governo. Agora, deputado, houve alguma tentativa de conversar com o governo a respeito dessa situação? Porque nós tivemos, inclusive, o ministro já tentando negociar, né, da reforma agrária, falando naquele caso da Suzano, das invasões de terras da empresa. Houve essa tentativa de conversa com o governo a respeito disso? Já nós conversamos, a gente conversa quase que diariamente com interlocutores do governo. Teve a minha posse na semana passada, ambos os ministros estavam, tanto o ministro Fávaro da Agricultura quanto o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, ambos falaram no evento contra invasões de propriedade privada produtiva, mas nós ainda não vimos uma ação efetiva do governo federal. É importante que o governo federal consiga conter essa onda de invasões, são pessoas ligadas a movimentos políticos e não interessados em reforma agrária. Esses movimentos políticos são quase que sempre ligados aos partidos de esquerda, inclusive o partido do presidente da República, e precisa ver só o exemplo da Bahia, em que o governador não cumpre as integrações de posse já expedidas pela Justiça. Então, precisa também haver uma iniciativa política por parte do governo que está pegando mal é do governo. Quem está apanhando e a opinião pública está reclamando é do governo que não consegue conter seus aliados. Agora, há uma certa animosidade entre a frente da agropecuária e o governo, até que vem da época da campanha, em que boa parte do setor do agropecuário acabou apoiando o ex-presidente Bolsonaro, né? Houve críticas também do então candidato Lula a esse posicionamento, né? Ele lembrava de decisões dele do passado referentes ao setor. E eu queria saber se o senhor vê alguma condição de diálogo, não apenas em relação a essa questão de invasão de terras, porque há críticas, por exemplo, da frente, o senhor já falou sobre isso, em relação a alguns órgãos que saíram do que era o Ministério da Agricultura e foram para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso acaba esvaziando determinadas decisões. Houve críticas ao posicionamento do BNDES. Eu queria saber qual a expectativa em relação a esses temas. Vamos lá, primeiro a gente tem que separar bastante o que é o alinhamento político-ideológico e a questão de um tema importante como a agropecuária brasileira e a nossa frente parlamentar que representa os produtores. É óbvio que nós temos muita dificuldade em convergências ideológicas com esse governo, mas eu não posso falar como lado A ou lado B da política, partido A ou partido B. Eu sou presidente de uma frente parlamentar pluripartidária, com mais de 340 membros, e que precisa defender os interesses dos produtores rurais. Óbvio que a minha obrigação é também a construção de pontes, e é isso que eu tenho tentado fazer. Eu já conversei com o ministro Paulo Teixeira, eu já conversei com o ministro Fávaro, ambos estavam na minha posse. Eu elogiei quando eles falaram que
que são contra a invasão de propriedade privada produtiva. Agora, é óbvio que quando a gente vê erros por parte do Executivo, eu tenho a obrigação também de alertar, denunciar e tentar buscar soluções. Essa construção de pontes é natural. Nós temos a maior bancada temática do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, somos em mais de 300 deputados e mais de 40 senadores. Isso nos dá uma força política muito grande em que o governo precisa conversar conosco. Como essa questão, por exemplo, da reorganização da esplanada dos ministérios. Nós não entendemos a lógica e a necessidade de tirar a Conab do Ministério da Agricultura, de segregar a agricultura familiar, de passar o cadastro ambiental rural para o Ministério do Meio Ambiente, de tirar o serviço florestal, que é a atividade de silvicultura, uma atividade econômica e não ambiental. Não vemos também por que o INCRA tem que se posicionar contrário à emissão de títulos de propriedade, que nós emitimos para mais de 400 mil famílias assentadas, ou seja, existem pontos em que a gente não vai convergir por uma questão de conhecimento ideológico contrário. Agora, a gente precisa tratar o agro brasileiro como técnico, não como ideológico. Enquanto nós continuarmos tendo uma batalha ideológica, nós não vamos nos acertar nunca. E essa onda de invasões de terra, por exemplo, é uma questão ideológica, não é uma questão técnica. Esses movimentos não estão interessados em reforma agrária, estão interessados em fazer barulho político. Isso a gente não tem a mínima condição de aceitar. Agora, nas questões técnicas referentes ao agro brasileiro, plano safra, seguro, estruturação de políticas públicas, melhoria do atendimento aos nossos produtores, acesso dos nossos produtores a crédito, a própria reforma tributária, isso tudo a gente tem que convergir, nós temos conversado bastante, fazendo bastante negociação. Inclusive, a frente esteve com o Bernard Api, que é o economista, integrante do Ministério da Fazenda, que está encaminhando a elaboração dessa proposta. Ele já fez a base da proposta que está em tramitação no Congresso. O setor teme uma redistribuição de tributos que acabe acarretando um aumento da carga. O senhor saiu satisfeito dessa reunião com o Bernard Api? Veja, foi uma primeira conversa, Denise. Nós começamos a apresentar a ele nossas demandas, nossas preocupações, principalmente sobre a diferenciação de alíquotas em toda a cadeia produtiva. Isso, para nós, para os nossos economistas e toda a nossa área técnica, há um entendimento claro que será prejudicial não só ao produtor rural, mas também ao consumidor final. Um único imposto de consumo incidiria os 25% praticamente do imposto de consumo distribuído por toda a cadeia, acabando com a substituição tributária, com os créditos a serem recebidos e também, obviamente, com as diferenciações de alíquota dentro de toda a cadeia. A gente não tem como tratar uma cadeia tão forte, tão potente, mas tão diversa como o agro, como uma coisa só. Nós temos dentro da mesma cadeia a borracha, maquinário, combustíveis e também a cesta básica, arroz, feijão, proteína, ou seja, a gente precisa ter claro o que significa para o país a nossa indústria, o que significa o agro brasileiro, e aí atualizando os números, para que sempre esteja, é o nosso mantra que nós gostamos de dizer sempre, 1/3 do PIB gerado no país é por parte da agropecuária brasileira, 25% dos empregos gerados no país saem da agropecuária, 52% da balança comercial das nossas exportações saem também da agropecuária, ou seja, é um setor que precisa ser valorizado e não punido. A nossa grande preocupação é um aumento exponencial dos custos de produção e, obviamente, isso ser refletido para os preços para o consumidor final e, obviamente, derrubando a nossa competitividade, que faria um grande estrago para a economia brasileira. Agora, já tem projetos em tramitação no Congresso que geram divergências entre os próprios parlamentares. Eu falo da questão da regularização fundiária, de agrotóxicos, regulamentação também, licenciamento ambiental e a questão do marco temporal, que por enquanto a discussão está com o STF. Como é que a frente vai encaminhar esses temas com esse novo Congresso? Vamos lá. Nós temos uma bancada muito forte hoje, mais forte do que nós tínhamos no mandato passado. Um Congresso mais conservador, mais integrantes ligados à agropecuária brasileira, tanto na Câmara quanto no Senado. Inclusive a coordenação da ministra, a senadora Tereza Cristina, no Senado, nos dá uma tranquilidade enorme quanto à condução por parte do Senado. 3 projetos importantes nossos estão parados no Senado já há algum tempo, que é o caso do licenciamento ambiental, e aí não é uma questão só rural, é uma questão urbana, a regularização fundiária de terras da União, que também está parado no Senado, e a questão do novo marco legal de defensivos agrícolas, em que nós não queremos liberar tudo, nós não queremos o libera geral, nós não queremos aumentar o uso e o consumo de defensivos, pelo contrário, nós queremos modernizar o setor de licenciamento para que a gente consiga os produtos mais modernos, mais novos, assim como os nossos concorrentes já usam e que, obviamente, deixam menos resíduos, precisam de menos aplicações e são, obviamente, menos danosos para o ambiente ou para a saúde humana. O que a gente se preocupa é que os nossos concorrentes maiores
como o caso da Argentina, como o caso da União Europeia, como o caso dos Estados Unidos, conseguem licenciamento de produtos defensivos agrícolas. E aí eu estou falando de pesticidas, estou falando de herbicidas e fungicidas, e todos eles praticamente 10, 15, 20 anos na nossa frente. Quando a molécula chega para nós autorizada, ela já é obsoleta, e óbvio que isso gera um custo enorme de produção, e é como um remédio normal. Quando você tem uma infecção de garganta, você vai comprar um antibiótico mais moderno e mais eficiente, não o mais antigo e que deixa mais efeitos colaterais. É exatamente isso que a gente quer. Está sendo conduzido lá dentro do Senado, a ministra Tereza Cristina, o senador Zequinha Marinho estão fazendo esse trabalho, além dos outros mais de 40 senadores que estão junto conosco. E na Câmara nós temos pautas importantes, como é o caso dessa reestruturação da esplanada dos ministérios, essa que é a medida provisória, essa questão das invasões de terra, que também nós temos que trabalhar aqui, e a questão do 490, um tema extremamente preocupante, ainda mais depois da fala do presidente Lula ontem. Para encerrarmos, por favor, deputado. Oi? Só para encerrarmos, que está esgotando nosso tempo. Fala do presidente Lula em Roraima ontem, que suscita mais uma vez a preocupação em relação à de terra. É isso, eu agradeço muito a participação de Pedro Lupion, que é deputado federal pelo PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado.